subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 13. A humildade e o amor desinteressado. Graças a Deus, findamos mais um trimestre da nossa lição bíblica de adultos da Escola Bíblica Dominical, as Parábolas de Jesus. E com este encerramento, nós queremos agradecer o empenho, o desempenho, o desejo que os irmãos demonstraram para continuar até o fim deste ano, como disse a palavra de Deus no livro do profeta Daniel. No início do ano, talvez você, professor, foi estimulado com essa palavra: tu, porém, vai até o fim. E com a graça e a ajuda do Senhor, você chegou até o fim de mais um trimestre, de mais um ano letivo na casa do Senhor. Receba os meus sinceros cumprimentos, desejando a você um próspero ano, cheio das bênçãos de Deus e com mais desejo de colocar em prática tudo aquilo que você recebeu de revelação do Espírito Santo no estudo acurado, aprofundado, as noites muitas vezes em claro, que você estava debruçado na palavra de Deus, nos livros, nas lições bíblicas. Certamente isso não foi um sacrifício, mas um investimento para a sua vida espiritual. E espero que vocês estejam alegres, agradecidos a Deus, para que ministrem então, agora eu diria assim, com todo ânimo, com todo desejo do seu coração, de encerrar este trimestre, este ano, com chave de ouro, para estudarmos esta parábola dos primeiros lugares e dos convidados. Lucas capítulo 14, versículos 7 a 14, trata do valor da humildade como marca registrada de um verdadeiro seguidor de Cristo. Jesus havia observado que muitos buscavam ocupar os primeiros assentos nas celebrações festivas e que essa busca demonstrava alguns problemas que deveriam ser confrontados. Nesta parábola, há a informação que um fariseu, possivelmente muito rico e detentor de muitos bens, convidou Jesus para um banquete em sua casa. Embora esse convite ter sido feito aparentemente de forma amistosa, a intenção desse fariseu era observar Cristo mais de perto, para encontrar nele algo que pudesse condená-lo. De acordo com Herbert Lockyer, destaca que as pessoas que tinham a intenção de pegar, entre aspas, Cristo em uma armadilha, estavam cegas pelo preconceito e esqueceram que o convidado a partilhar de sua hospitalidade era o Senhor onisciente e, como tal, estava em grande vantagem sobre eles. Eles não podiam ler os seus pensamentos, mas ele podia ler o pensamento deles. E nas parábolas deste capítulo, ele revelou os pensamentos que lhes iam na mente e o significado sinistro dos seus atos. Naquela tarde memorável de sábado, ele dominou aquelas pessoas e elas não puderam manipulá-lo. Era comum, nesse contexto, haver uma distribuição especial de lugares para os convidados,
que normalmente se assentavam ao redor de uma mesa quadrangular, onde na posição central se posicionava o personagem mais importante da situação, e bem próximo a ele, à esquerda e à direita, posicionavam-se os convidados mais importantes. Era comum também para um convidado sentir a necessidade de ser honrado pelo anfitrião, e esse comportamento por si só não era errôneo, porém a necessidade de buscar tal honra, somada ao desejo de torná-la essencial na ordem de prioridade pessoal, demonstrava a ausência de humildade e desejo por um reconhecimento humano. Jesus, por intermédio desta parábola, tinha a intenção de ensinar o caminho correto do reconhecimento ao demonstrar que o convidado deveria ocupar os últimos lugares. E então, a partir dessa situação, recebesse o convite para ocupar outras posições de privilégio. Caso essa realidade não fosse aplicada, o convidado que tomou a atitude de ocupar o lugar de destaque sem ser convidado, poderia ser repreendido pelo anfitrião e deveria deixar o lugar que ocupava, gerando assim um grande constrangimento para si mesmo. A lição repousa na ideia de que ocupar uma posição inferior possibilitava experimentar algo extraordinário, ou seja, ao portar-se de maneira humilde, o convidado poderia trilhar um caminho de ascensão natural, uma vez que, se convidado fosse, avançaria em relação à posição que ocupava. Ao contrário, se ocupasse uma posição superior sem ter sido convidado para isso, experimentaria o caminho do declínio, sendo convidado para se retirar de tal posição para ocupar um lugar inferior. Jesus estava demonstrando que seria prudente a qualquer convidado ocupar sempre o lugar de menor destaque à mesa, e que esse comportamento deveria ser sincero, transferindo para o anfitrião a prerrogativa do julgamento de importância e reconhecimento. Não se trata de um ensinamento dirigido ao cumprimento de regras, mas sim uma lição de humildade que foi ensinada por Jesus. O autor Simon Kistemaker destaca que Cristo ensina que os nossos atos devem ser praticados sem que esperemos reciprocidade e que devem ser executados com espírito de humildade e amor desinteressados. O comentarista Champlin já destaca na reflexão de Lucas 14:10 que era prudente ou sábio, por motivos de autorrespeito, escolher uma posição inferior, a fim de que qualquer modificação na posição dos convidados não deixasse de melhorar a posição do último colocado. A Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, resume os ensinamentos de Jesus nesta parábola em duas partes. Primeira, dirigiu-se aos convidados, dizendo-lhes que não buscassem lugares de honra, pois no reino de Deus o serviço é mais importante do que a posição. Segunda, disse ao anfitrião que não fosse excessivamente seletivo quanto aos convidados, numa referência direta à importância da prestação do serviço a todos, ou seja,
o ensinou que Deus abre as portas do seu reino a todas as pessoas. Preste atenção sobre esse item do valor da humildade. No Evangelho segundo Mateus 18, os primeiros 4 versículos, os discípulos indagaram Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. A criança aparece nesse texto como padrão a ser observado na conduta de alguém que deseja aprovação no mundo espiritual. Jesus utiliza-se das características de uma criança que são marcados pela dependência que tem em relação aos adultos, porque sem o devido cuidado e proteção dos mesmos, a criança se torna incapaz diante das diversas situações. Jesus ensina o valor da confiança presente na vida de uma criança, expresso na entrega que ela faz de maneira plena, e ensina também a observância da obediência firme às palavras e orientações de um pai. Que destaque para esse momento falar sobre a beleza do serviço cristão. Cristo ensina nessa parábola que o acolhimento dos menos favorecidos ao redor da mesa do banquete torna a bênção do Senhor merecida. A ênfase do ensino de Cristo mostrava que as ações praticadas sem a espera da reciprocidade deveriam nortear os pensamentos de seus verdadeiros seguidores, uma vez que deveriam ser praticados com espírito humilde e amor desinteressado. Nesta parábola, o Senhor Jesus nos ensina o cultivo da humildade e do desprendimento como características indispensáveis ao verdadeiro cristão. Mais do que uma lição de educação humana, Cristo fala sobre o privilégio que possuímos de servir e não de sermos servidos, exaltando o serviço ao próximo, não por vanglória, mas por dedicação pessoal e altruísmo. Em Provérbios capítulo 18, versículo 12, está escrito: antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Nobre professor, prezada professora, nesse último dia do ano em que você esteve à frente dessa classe e que tem a sensação do dever cumprido, de ter se esmerado no estudo, na pesquisa, na meditação da palavra de Deus, no preparo antecipado de suas aulas, você nunca se esqueça de cultivar esta grande virtude do cristianismo chamada humildade. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te dê graça, a fim de que, a partir do próximo ano, você continuando à frente de uma classe de escola bíblica dominical, você volte no ano novo muito mais disposto e animado
para cumprir com esse ministério do ensino com o qual você foi agraciado como um dom de Deus para ser bênção na vida dos novos alunos que estarão com você no ano que vem. Felicidades e que você receba a recompensa do Pai Celestial. CPAD, a editora da Escola Dominical.